Problema 3.10 da página 97. Um cubo de gelo, massa 30 gramas, a 0 graus Celsius, é deixado na mesa da cozinha, onde ele derrete gradualmente. A temperatura na cozinha é de 25 graus Celsius. O item A pede o seguinte: calcule a mudança na entropia do cubo de gelo à medida que ele se transforma em água a 0 graus Celsius. Não se preocupe com o fato de que o volume muda um pouco. Então, o item A do nosso exercício, ele diz o seguinte: tem sobre uma mesa um cubo de gelo. Esse cubo de gelo está a 0 graus Celsius e a temperatura do ambiente vale 25 graus Celsius, que é a temperatura de onde se encontra o gelo que está a 0 graus Celsius. Aí ele pede para calcular a variação de entropia do cubo de gelo quando ele derrete. Vamos lembrar que, à medida que o cubo de gelo ele derrete, a temperatura não muda, continua sendo temperatura 0 graus Celsius. Então, a variação de entropia do cubo de gelo enquanto ele derrete é o calor que ele absorve dividido pela temperatura de fusão. O calor, esse calor é um calor de transformação, é o calor de fusão do gelo, dividido pela sua temperatura de fusão. E aí vamos nos lembrar que a massa do gelo vale 30 gramas e o calor latente de fusão do gelo vale 333 joule para cada grama. Isso tudo ocorre a temperatura constante, que é a temperatura ambiente, que vale 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. Fazendo essa conta, grama simplifica, nós vamos ter 36,6 joule por Kelvin. Essa é a variação de entropia do gelo quando ele derrete. O item B pede o seguinte: calcule a mudança na entropia da água quando sua temperatura sobe de 0 graus Celsius a 25 graus Celsius. Então, o item B ele quer o seguinte: agora nós temos água que está a 0 graus Celsius e a temperatura da água vai subir até 25 graus Celsius, ou seja, a água que veio do derretimento do gelo vai entrar em equilíbrio térmico com a sala, porque a sala, o ambiente, está a 25 graus Celsius. Então, vamos calcular a variação de entropia agora da água. Neste caso, a temperatura está variando. Se a temperatura está variando, nós temos que calcular a entropia por meio da expressão mais geral, ou seja, TI até um TF de calor dividido pela temperatura, ou seja, nós temos que fazer a integral. E aí nós podemos aqui utilizar o calor sensível, porque como a água está variando a sua temperatura de TI até TF, então nós não podemos usar o calor específico, massa dt, que é a fórmula fundamental da calorimetria, onde C é o calor específico, M é a massa de água que nós temos. Vamos lembrar que antes nós tínhamos 30 gramas de gelo, então nós vamos ter 30 gramas de água. O calor específico, vamos considerar que o calor específico é constante ao longo desse processo, então ele sai, a massa também é constante, então nós ficamos com a integral de dt sobre t. E aí nós temos que nos lembrar, então, variação da entropia da água vai ser calor específico vezes a massa, e aquela integral de dt dividido por t, de ti até tf, vai ficar logaritmo de tf por ti. Então, substituindo os valores, o que nós temos? O calor específico da água vale 4,1
1,86 joule por grama vezes Kelvin. A massa é 30 gramas. E o logaritmo fica logaritmo da temperatura final, que vale 25 graus Celsius. 25 graus Celsius é 298 Kelvin. E temperatura inicial, que é 0 graus Celsius, que vale 273 Kelvin. Então, simplificando, o que nós temos? Nós temos que pegar 4,186, multiplicar por 30. Então, nós temos que a variação de entropia da água fica 125,58 joule por Kelvin, e aqui multiplicado pelo logaritmo de 298, que são os 25 graus Celsius, dividido por 273. Fazendo essa conta, nós vamos ter 11,0 joule por Kelvin. Então, essa é a variação de entropia da água quando ela sai de 0 graus Celsius e aumenta sua temperatura até 25 graus Celsius. O item C pede o seguinte: calcule a mudança na entropia da cozinha à medida que ela cede calor para o derretimento do gelo e elevação da temperatura da água. Então, nós sabemos que esse calor que o gelo recebe para derreter e a água recebe para aumentar sua temperatura de 0 até 25 graus Celsius vem da cozinha, que está a 25 graus Celsius. Então, vamos calcular a variação de entropia da cozinha agora. Note, o gelo e a água receberam calor, então a entropia deles, houve uma variação da entropia deles, e a sala cedeu esse calor, então houve uma variação de entropia na sala, no caso, uma redução na entropia da sala. Então, vamos calcular quanto que vale essa redução da entropia da sala. Entropia, vou botar aqui, ó, sala, ou cozinha, né? Então, é negativa porque, primeiro, foi a quantidade de calor recebida pelo gelo. O gelo recebeu quanto de calor? Era 30 gramas vezes o calor latente de fusão, 333 joule por grama. Essa foi a quantidade de calor que o gelo recebeu. Isso veio da sala. Então, a sala perdeu essa quantidade de calor. Se o gelo ganhou essa quantidade de calor, foi porque a sala perdeu. Além disso, tem o calor recebido pela água, para variar sua temperatura de 0 até 25 graus Celsius. Então, foram 30 gramas vezes o calor específico, 4,186 joule por grama vezes Kelvin, multiplicado pela variação de temperatura. A água saiu de 0 graus Celsius e foi para 25 graus Celsius. Então, a variação de temperatura foi de 25 graus Celsius ou 25 Kelvin. Então, como o gelo ganhou essa quantidade de calor, a sala ou a cozinha perdeu. Como a água ganhou essa quantidade de calor, então a sala ou a cozinha perdeu, por isso que é sinal de menos. Isso tudo ocorreu a que temperatura? A temperatura da sala não variou, da cozinha, varia 25 graus Celsius. Então, dividido por 298 Kelvin, porque a temperatura precisa estar em Kelvin. Então, fazendo essa conta, o que nós vamos ter? O resultado é menos 44,1 joule por Kelvin. Então, como a sala perdeu o calor para o gelo e para a água, houve uma redução na sua entropia. O item D fala o seguinte: calcule a variação líquida na entropia do universo durante esse processo. A mudança líquida é positiva, negativa ou zero? É isso que você esperaria? Então, no item D, pede a variação da entropia total ou do universo, né? Que vai ser a variação da entropia do gelo, mais variação da entropia da água, mais variação de entropia da sala ou da cozinha. Então, o que nós temos? Substituindo os valores numéricos, nós temos o gelo ganhou entropia, ganhou quanto? 36,6 joule por Kelvin.
A água também ganhou 11,0 Joule por Kelvin. E a sala perdeu menos 44,1 Joule por Kelvin. Mas note, o ganho de entropia da água e do gelo superou a redução de entropia da sala. Ou seja, o sistema, o universo como um todo, houve uma geração de entropia, houve um ganho de entropia, houve um aumento de entropia. Então, a variação total de entropia do universo ficou em 3,55 Joule por Kelvin. Foi um aumento pequeno na entropia do universo, mas isso já está de acordo com a segunda lei da termodinâmica, que diz que a entropia sempre tem que aumentar. Então, note, a água e o gelo, a entropia deles aumentou, da sala diminuiu, mas no total a entropia aumentou. Então, como eu já disse, né, a entropia ela é diferente da energia. A energia sempre se conserva, né? A entropia não, a entropia pode aumentar. E na maioria dos processos que ocorrem na natureza, a entropia sempre aumenta. Ou seja, a entropia ela é produzida,